Hoje você vai aprender comigo toda a linha do tempo de um processo judicial, como funciona todo o trâmite de uma perícia grafotécnica como perito judicial, de uma forma bem simples, bem simplificada. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. O vídeo de hoje será bem prático, já deixei aqui arrumada a tela e eu preparei uma linha do tempo, a gente vai acompanhando passo a passo do início ao fim de uma perícia para você saber como funcionam os trâmites em um processo civil. Beleza? Então vamos começar. Preparei aqui uns slides para vocês. Primeira coisa, quando você vai estar no processo judicial, antes de ter uma perícia grafotécnica, vai surgir a necessidade de uma prova pericial. Vou utilizar aqui nesse vídeo o exemplo mais simples, o que a gente mais acaba pegando de caso aí quando a gente está trabalhando como perito judicial na área grafotécnica, que é uma pessoa idosa já aposentada que teve um contrato de empréstimo consignado. Do nada apareceu lá na sua aposentadoria um contrato que ela nunca assinou. Como que essa necessidade da prova pericial se traduz na prática? Você vai ter um processo em que essa pessoa idosa, vamos supor o Joãozinho, descobriu este empréstimo consignado, não sabe de onde saiu, já tentou resolver e já tentou falar com o banco e o banco já falou pra ele que tá tudo certo, que ele contratou esse empréstimo, que tá tudo dentro da lei. Então ele entra com um processo contra o banco falando, olha, tenho esse empréstimo aqui, não sei de onde saiu, não contratei isso aqui, não quero pagar. Aí o banco vai responder. Então aqui no processo o Joãozinho será a parte autora e o banco será a parte ré. A parte ré, o banco vai responder, vai falar, sim, o senhor contratou, tá aqui o contrato. Ou seja, cada parte apresentou sua versão. Então o Joãozinho falou que não foi ele que contratou, nunca viu esse empréstimo na vida. E o banco chega e fala, não, o senhor contratou sim, tá aqui um contrato com a sua assinatura, com o seu documento, o senhor contratou. Tô aqui comprovando. Diante dessa contra-argumentação que surge no processo, vai surgir a necessidade da prova pericial em cima daquela assinatura que o seu Joãozinho não reconhece. Quando o banco apresenta o contrato, o seu Joãozinho vai falar, olha, eu não assinei isso aí, essa assinatura não é minha, não me lembro, não parece com a minha assinatura, enfim. E aí sim vai surgir a necessidade da prova pericial, tá? Esse é o primeiro passo. Uma vez que tem a necessidade dessa prova pericial, a gente vai aqui pro meio, vai ser a produção de provas dentro do processo, onde vai ter o pedido, uma das partes vai pedir ali, no caso o Joãozinho vai pedir para ser feita uma perícia, ou seja, uma produção de prova pericial dentro desse processo. Nós temos vários tipos de prova, poderia ser uma prova documental, poderia ser uma prova testemunhal, mas aqui nós estamos falando da prova pericial. No processo vai ser aberta a oportunidade da produção de provas para as duas partes. E as duas partes podem requerer o tipo de provas que quiserem, testemunhal, documental, como eu falei. Nesse momento aqui, o Joãozinho vai solicitar a perícia, ele vai pedir a produção de prova pericial na assinatura que ele não reconhece. Aí o juiz vai deferir esta prova, ou não, né, pode acontecer também, mas geralmente vai ser deferido, o juiz não implica com isso, ele também quer que várias provas sejam produzidas, afinal de contas ele precisa de respaldo para decidir, né. Então o juiz vai deferir esse pedido de prova para que então seja feita essa prova e outras provas também que as partes tenham um pedido ali no processo. Seguindo, o que vem depois do deferimento do juiz em relação a essa prova pericial? Quesitos e indicação de assistência técnica. Aqui o juiz vai intimar as partes para apresentar quesitos em relação ao objeto daquela perícia, ou seja, aquele contrato, e também para eles indicarem assistente técnico se eles quiserem contratar um assistente técnico, né, o que é bem recomendado. É neste momento aqui que geralmente isso acontece. Aí aqui tem um adendo, porque estamos seguindo uma linha do tempo, uma regra geral que deveria acontecer sempre, mas na prática podem haver algumas variações disso aqui. Então, observem aqui no meu slide que eu coloquei os quesitos e a indicação de assistentes, para depois o juiz nomear o perito. E aí sim você ser intimado, e então você analisar ali o processo e tal, dar seguimento aqui. Existem muitos casos em que o juiz nomeia o perito e abre o prazo de quesitos e indicação ao mesmo tempo. Existem casos em que o perito é nomeado para o processo antes das partes indicarem assistentes e responderem quesitos. Então, na prática, algumas podem ter umas variações aqui desse momento do processo. O ideal mesmo é o que eu estou mostrando aqui para vocês. O juiz defere a prova. Se ele quiser, ele já pode até nomear o perito, escolher, né, ali qual perito que vai ser chamado. Mas primeiro ele vai intimar as partes para apresentar quesitos e assistente. Depois ele vai intimar o perito que ele nomeou. Tá, esse seria o ideal, mas a gente tem essa variação aí. Eu já peguei várias e várias vezes processo em que o juiz faz tudo no mesmo despacho para economizar. Então, no mesmo despacho ele nomeia, ele defere a prova, ele nomeia o perito, ele manda intimar as partes para indicar assistentes e apresentar quesitos, tudo ao mesmo tempo.
E aí, os prazos geralmente são diferentes. Então, para apresentar quesitos de assistente técnico, geralmente 15 dias. Para você, perito, responder a sua nomeação é 5. Então, acaba que você vai ter que responder antes das partes. Então, pode ter essas variações aí, tá? Na prática. Mas, tranquilo. Se você for nomeado, se você for nomeado depois, o que você vai fazer é a mesma coisa. Você vai ter que analisar o processo e dizer se aceita, apresentar seus honorários, etc. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Primeiro, o juiz vai intimar as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Feito isso, todo mundo apresentou quesitos, tá tudo organizadinho. O juiz vai nomear ali e vai intimar o perito. E aí que você recebe a sua tão famosa nomeação. Então, essa intimação aí dizendo que você está sendo chamado para fazer uma perícia num processo judicial. A partir dessa intimação, o próximo passo é uma análise criteriosa do caso pelo perito. Então, aqui que você vai fazer aquela análise dos autos, entender o caso. Eu já ensinei, tem um vídeo aqui, onde eu ensino como analisar processo, que tem muito perito que não sabe analisar processo, não sabe o objeto da perícia, isso é um erro muito grave. Vou deixar aqui nos cards e na descrição esse vídeo. E daí, quando acabar esse aqui, você vai lá e assiste para você aprender a analisar o processo. Você vai fazer a análise criteriosa do processo. Ok, entendi o processo, entendi qual é o documento, entendi que precisa de perícia. Qual é o próximo passo? Nós vamos ter 3 possibilidades a partir do momento que você é nomeado e analisa aquele processo. A primeira, você como perito vai aceitar aquela nomeação, e você vai apresentar sua proposta de honorários. A segunda, você vai recusar, e a terceira, você pode ser substituído. E aí, aqui, rapidinho, vamos olhar esses artigos que eu coloquei aqui. Vamos focar rapidamente nas possibilidades 2 e 3, e depois eu vou para a primeira, porque a gente dá continuidade. Então, aqui na segunda possibilidade de escusa, ou seja, você recusar, nós temos aqui o artigo 466. Vamos ver rapidinho aqui o que ele fala. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, aqui, se você for impedido ou se você for suspeito, existem as hipóteses ali de impedimento, de suspeição, que é uma coisa que também é bom o perito estudar. Não vou adentrar aqui nesse vídeo, mas se você estiver impedido ou for suspeito para estar atuando naquele processo, esse é o momento que você tem que declarar isso e recusar. Olha, eu não posso trabalhar nesse caso, sei lá, porque eu sou amigo do ou porque eu conheço as partes, enfim. Só um exemplo aqui. Então, nesse momento, você vai recusar a perícia, e aí, a partir do momento dessa segunda hipótese, dessa segunda possibilidade, acabou ali a nomeação, aquele trabalho você não vai fazer. Da mesma forma, o terceiro item aqui, substituição. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. A princípio, você vai olhar agora para esse artigo e pensar, tá, mas eu nem comecei ainda para, ser substituído porque não cumpri a perícia, e eu nem falei ainda, se eu tô lá no cadastro, a princípio tenho conhecimento técnico, já comprovei isso quando eu fiz o cadastro, então, não tem por que eu ser recusado por isso. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque nesse momento, se você, por exemplo, acabar não respondendo a intimação, você perdeu o prazo para responder, o juiz pode te substituir, por exemplo, porque você não cumpriu ali o encargo, apesar de que você nem começou a perícia ainda, mas você já foi nomeado, você já tinha que ter um compromisso ali de responder. Então, você pode ser substituído por isso, com base aqui no 468. E com questão do conhecimento técnico, não seria bem aqui, seria logo depois de você dar o seu aceite, onde você vai apresentar o teu currículo, você vai mostrar suas certificações, aí sim, de repente, a parte pode questionar. Não é muito comum isso acontecer nessa etapa. A parte pode questionar ali a tua qualificação, demonstrar que, por exemplo, você só tem um curso e aquele curso não é suficiente. E aí o juiz pode substituir por entender que você não tem qualificação para fazer aquela perícia. Aí qual é a principal possibilidade que a gente precisa focar, que é o que provavelmente vai acontecer quando você for nomeado. Você vai dar o aceite, vai apresentar sua proposta de honorários. Uma vez que você apresentar sua proposta de honorários, as partes vão ser intimadas sobre essa proposta de honorários. Uma vez que as partes forem intimadas, eu coloquei aqui 2 possibilidades também que podem acontecer aí nesse trâmite processual. Primeiro, as partes vão aceitar, o banco aceitou seus honorários e pagou. É isso que todo perito quer. Não é impossível de acontecer, já aconteceu comigo, de não ter impugnação. Então, o banco olhou teus honorários, achou que tava bom, aceitou, pagou. É isso, né? Depositou os honorários. Não é depositar direto para você, perito, é depositar numa conta judicial vinculada ao processo. É como se ficasse reservado lá esse dinheiro, tá? Então não vai cair esse depósito que eu estou falando aqui, não vai cair para você, perito. É depósito na conta judicial. Essa é a primeira possibilidade. E se isso acontecer, você vai dar início aos trabalhos. Então, seguindo aqui a nossa linha aqui, você vai dar início aos trabalhos, vai fazer coleta de diligência, vai fazer suas análises, vai fazer o laudo, tá? Ok. A segunda possibilidade, que é o que mais acontece,
E você precisa saber, as partes vão ser intimadas e elas vão impugnar seus honorários. Vulgo, elas vão reclamar, vão falar que tá caro, que você nem precisa de estudo aprofundado, nem precisa se esforçar pra fazer aquela perícia, que é um absurdo você cobrar aquilo, essas coisas. E eu não tô exagerando, tá? Você realmente vai receber esse tipo de argumentação. Então a parte vai impugnar os seus honorários. Aí, o que costuma acontecer? Você vai receber uma intimação pra responder essa impugnação de honorários. Então você vai se defender. Você pode baixar os honorários, você pode justificar aquele valor e manter, defender ali os seus honorários mesmo, então falar por que você colocou aquele valor, por que você não concorda com o que a outra parte disse, e pedir para o juiz manter a proposta que você já fez. Existem essas possibilidades aí na hora de responder a impugnação. O juiz pode não me intimar, não pedir para eu responder a impugnação dos honorários? Pode. Você só vai responder a impugnação dos honorários se o juiz te intimar para isso. A caso contrário, você não vai responder nada, porque pode ser que ele nem peça, ele decida sozinho e não te fale nada. Inclusive, não é incomum você simplesmente o processo sumir da sua lista, porque a parte impugnou e o juiz só mandou chamar outro, e pronto. Isso pode acontecer. Você só foi retirado do processo, ninguém te avisou. Pode acontecer. Então, só para você saber aí essas possibilidades na prática, porque aqui o que deveria ser é tudo certinho, né? Mas na prática não é bem assim. Então, o correto é você ser intimado para responder. Depois que você responde, existem duas possibilidades. O juiz concordar contigo e falar, olha, eu concordo, os honorários estão corretos, está dentro do esperado, vai remunerar adequadamente. Então, ele vai mandar você o banco pagar. Uma vez que o banco fizer o depósito, você vai ali para o início dos trabalhos, seguindo aqui. E a segunda hipótese é o juiz reduzir os seus honorários. Então, ele pode querer tentar o meio termo, ele pode concordar com o banco, que geralmente vai pedir uma redução ali. E aí você vai ter que dizer se você aceita ou não. E geralmente assim funciona. Ou ele pode simplesmente te substituir, como eu falei. Então, o banco impugnou, você respondeu, defendendo ali os seus honorários, pedindo o mesmo valor que você já apresentou, e o juiz pode simplesmente mandar chamar outro perito. Simples assim, isso pode acontecer. Inclusive, é nessa etapa também que o juiz pode mandar chamar outros peritos sem te substituir, que é o famoso leilão que a gente chama. Então, vamos supor, eu fui nomeada, apresentei aqui, dei o aceite e apresentei meus honorários. O banco impugnou, isso já aconteceu comigo várias vezes. O banco impugnou, eu respondi, vamos supor, eu apresentei uma proposta de 2.000. O banco impugnou pedindo R$1.000. Eu respondi mantendo os 2.000, falando, olha, eu já apresentei, já foi calculado corretamente, de acordo com a complexidade, o trabalho que eu vou ter, tal. Então, peço que o juiz mantenha os 2.000. E aí o juiz vem pra cá, ó, e ele manda intimar mais 2 peritos, por exemplo, sem me tirar do processo. Ele vai lá e manda consultar mais 2 peritos para ver quanto que esses peritos vão apresentar de honorários. E aí, geralmente, quem apresenta o valor mais baixo fica com a nomeação. Então, isto pode acontecer também, já é bom você saber, porque não adianta também eu chegar aqui e falar, você vai apresentar os honorários e o banco pode impugnar e o juiz vai decidir. E você sair daqui sem saber todas as outras coisas que podem acontecer, e podem acontecer mesmo. Isso tudo que eu tô falando já aconteceu comigo, então existe. Isso realmente pode acontecer, então é bom você saber que se acontecer, infelizmente, você perdeu aquela nomeação, né? Bora pra próxima. Mas você tendo esse conhecimento, já sabendo dessa possibilidade, se acontecer contigo, tu já vai estar sabendo, já vai estar preparado, não vai surtar, nem achar que tem alguma coisa de errado. Então, essa parte aqui pode ser um pouco complexa, eu acho, pra quem nunca viu um processo, não é da área do direito. Existem aqui muitas variações, muitas possibilidades que podem acontecer. Então, com esse esqueminha aqui, eu espero que esteja ficando claro pra vocês. Mas realmente pode acontecer algumas coisas diferentes, ordem diferente, tá? Mas, de um modo geral, a gente segue os trâmites corretos, então você vai seguir mais ou menos isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Inclusive, esse esquema que eu montei aqui não foi só com base no meu conhecimento do direito, foi principalmente com base na minha experiência já dentro da perícia judicial. Então, isso aqui realmente acontece. Vamos seguir aqui, então. Se o juiz acolheu seus honorários, você inicia os trabalhos. Se o juiz reduzir e você aceitar, você inicia os trabalhos. Se o juiz reduzir e você não aceitar, acabou ali. Se o juiz te substituir, você também não vai mais continuar com aquela nomeação, acabou aqui. Ok, vamos aqui para o início dos trabalhos, então. Vamos pelo caminhozinho mais feliz, em que você aceitou e já depositou os honorários. E aí, então, você vai dar início aos trabalhos. Você vai fazer todo o trabalho. Então, vai fazer coleta, vai fazer diligências, vai fazer toda a sua análise técnica, os seus exames, vai redigir o seu laudo, tudo bonitinho. Então, aqui é onde você vai fazer todo o seu trabalho pericial. Fez todo o seu trabalho pericial, você vai entregar o laudo. É a próxima etapa. Uma vez que você entrega o seu laudo pericial, as partes vão ser intimadas
para se manifestar. E aí, as partes e os assistentes técnicos que foram contratados, se tiver, também pode ser que não tenha nenhum assistente, podem se manifestar sobre o seu laudo pericial. E aqui podem se manifestar a favor, concordando, podem se manifestar contra, podem se manifestar criticando o seu laudo, por exemplo, impugnando. Assim como a gente viu no react do estudo de caso lá da Lê, que a Lê fez lá naquele caso, ela estava como assistente técnica, foi contratada depois da entrega do laudo pericial para avaliar o laudo do perito e, no caso dela, ela apresentou uma manifestação justamente aqui nessa etapa, criticando o laudo pericial, que realmente estava muito mal feito, né? Vocês viram, se você não viu, tem 2 vídeos já desse estudo de caso bem extenso, onde foi mostrado detalhadamente todos os erros do laudo, do trabalho do perito judicial, não é só o laudo, né, é toda a análise técnica que ele fez, e também mostrando o parecer da assistência técnica, a manifestação da assistência técnica, apontando todos esses erros, demonstrando para o juiz a fragilidade daquela prova e também fazendo a perícia corretamente. Então, é bem interessante esse estudo de caso, se você não viu ainda, vou deixar na descrição aqui do vídeo a parte 1. Você assiste a parte 1 e depois você assiste a parte 2. Se você receber uma impugnação, seja do advogado, seja do assistente técnico, você vai responder aqui em cima. Então, a mesma coisa da resposta à impugnação. O juiz não é obrigado a te intimar para responder. Geralmente, o juiz manda intimar porque ele quer que o perito se manifeste, ele quer saber o que o perito vai dizer, ele quer saber como o perito vai se defender e quais esclarecimentos esse perito vai prestar. Mas não é obrigado. Eu já tive um laudo meu, o único laudo, inclusive, que eu recebi impugnação, e eu não precisei responder, porque era um processo lá que tinha várias partes, a pessoa já era falecida, tinha participação do Ministério Público que tinha menor, e aí foi feita uma impugnação, nem chegou a ser uma impugnação, eu digo, porque não tinha assistente técnico, então na verdade foi mais o advogado reclamando do laudo, então não tinha realmente uma argumentação, sabe? E aí o próprio Ministério Público fez uma manifestação contra essa... Aproveitou a manifestação deles para falar dessa impugnação, falar bem do laudo, e o juiz acabou nem me chamando, nem nada, só recebeu os honorários e acabou. Mas a regra geral é você ser intimado para responder esta impugnação. Então, se, assim como a gente fez ali no estudo de caso, o perito provavelmente será intimado para responder o parecer técnico da lei e responder todos os erros que ela apontou, todas as falhas. Ele vai ter que prestar esclarecimentos acerca disso. Tanto é que, né, naquele caso, tá todo mundo ansioso para saber o que vai acontecer, atualizações, porque não sabemos se o perito vai sumir, né, como ela contou que já aconteceu, se o perito vai tentar defender o laudo dele, se o perito, né, vamos ter que aguardar para saber. Mas aqui então você vai responder, ou você pode só prestar esclarecimentos. Pode acontecer também da parte só ter algumas dúvidas em relação ao seu laudo, em relação a algum quesito. E aí o juiz só te intimar para você esclarecer melhor, né, o que aquela dúvida ali para as partes. E para ele mesmo, porque ele precisa das informações para decidir. Se não tiver aqui uma impugnação das partes, que pode acontecer também, as partes não falarem nada. Ou elas só concordam, ou elas não falam nada, deixa o prazo passar e não falam nada. Aí, se não tiver essa manifestação aqui, você vai direto para o pagamento dos honorários. Mas, geralmente, a gente tem aqui uma manifestação das partes, uma resposta, e aí, então, pagamento dos honorários. Você só vai chegar nessa parte aqui do pagamento dos honorários se der algum problema aqui. Se der algum problema aqui, como, por exemplo, você ter feito, vamos supor, uma perícia não muito bem feita, e tiver um assistente técnico, um advogado que trouxe uma defesa forte, e o juiz realmente entender que o seu laudo deve ser desconsiderado, aí provavelmente você não vai receber. Ou talvez você receba só parcial, vai depender da decisão do juiz. Então pode ser que você não chegue aqui nessa última parte, né, dependendo do problema que você tiver aqui. Mas, como vou acreditar que todos que estão assistindo, todos aqui do time que acompanham o canal, vão fazer uma perícia de excelência muito bem feita, com embasamento técnico, científico, né, nada de tabela e essas coisas. Então isso aqui vai ser fichinha pra vocês, tranquilo. Mesmo que vocês recebam uma impugnaçãozinha ali, vocês vão responder tranquilamente, porque não é que porque você foi impugnado que o seu laudo tá mal feito. Principalmente quando é só impugnação de advogado. Porque geralmente o advogado, ele nem sabe verificar se o laudo tá bem feito ou não. E geralmente ele vai tentar impugnar ali pra tentar defender o cliente dele, mas ele não vai ter nem argumentação. Agora, quando você recebe uma impugnação forte de um assistente técnico, aí já complica um pouco. Até porque geralmente o assistente técnico avalia o caso antes de impugnar. Porque a gente precisa saber se vai dar pra impugnar ou não. Então tem toda uma avaliação prévia antes do cliente contratar. Então, se já passou por tudo isso, o assistente já fez toda a impugnação, pode ser que tenha algo errado ali mesmo. Mas enfim, vocês não vai acontecer com vocês, né? Vocês vão responder a impugnação tranquilamente, prestar os esclarecimentos e tá tudo certo. E tem muita gente, vou aproveitar isso pra falar isso aqui, tem muita gente que tem medo da impugnação, mas você não tem que ter medo da impugnação, porque se você fizer o seu lado, o seu trabalho, não é o laudo. O laudo, eu até digo que o laudo é fácil de fazer.
porque o laudo é escrever um documento. O difícil do laudo é se você não souber o que escrever nele, porque todo o resto, toda a perícia técnica, a parte técnica, as análises, você não sabe fazer, ou você tá meio confuso, aí sim você vai ter dificuldade para fazer o laudo. Então, o mais importante é toda a sua análise técnica. Se você tiver isso muito bem esclarecido, muito bem feito, vai ser muito mais fácil fazer o laudo. Então, não tenha medo da impugnação em si. Esquece a impugnação, foca em sempre fazer o seu trabalho muito bem feito, com muita técnica, com coisa científica, algo bem fundamentado, que fosse bem completo. Bom, então, aí você vai receber o pagamento dos seus honorários. É antes que alguém me pergunte, pagamento dos honorários depende muito da vara, da região. Eu sei que tem lugar que o perito tem que preencher um formulário para receber. Então, eu não vou trazer nenhuma informação aqui genérica. O que eu posso falar é o que eu vivi nas minhas perícias judiciais aqui em Santa Catarina. E simplesmente cai na sua conta. Você não precisa fazer nada. Geralmente, o juiz vai pedir, depois que passar tudo isso aqui, dos prazos das partes e tal, o juiz vai pedir, vai te intimar para você fazer uma petição informando seus dados bancários. Mas às vezes nem isso, porque às vezes você já fez outros trabalhos para aquela vara e eles já têm, né, lá no cadastro, enfim. Mas eles nem vão pedir para você fazer isso, só vai pagar direto. Aí, quanto tempo vai demorar? Também não existe a falar aqui pra você se vai ser rápido, se vai demorar dias, meses, tá? Não tem como eu falar. Por quê? Varia muito de lugar para lugar, da vara para vara, tribunal para tribunal, se é justiça paga, se é justiça gratuita, tá? A minha experiência é muito positiva, eu sempre recebi muito rápido. Muitas vezes o juiz já liberava o meu pagamento antes mesmo de acabar aqui o prazo para as partes se manifestarem. Eu entregava o laudo e o juiz já mandava pagar. E geralmente ali umas 2 semanas, um mês eu já recebia, tá? Então, para mim sempre foi muito rápido. Mas eu já vi outros peritos comentarem que tem 1 ano esperando já, que às vezes o processo fica parado e ninguém fala nada. Então, é muito. Você vai ter que viver a sua experiência. Cada caso pode ser um caso, então não adianta se preocupar muito com isso agora. Quando chegar nessa etapa aqui, aí você vai verificar. Pode ser que você nem precise fazer nada, pode ser que paguem rápido, igual acontece comigo, mas aí deixa pra você se preocupar quando chegar lá. É isso então. Terminamos. Esta é a nossa linha do tempo da perícia judicial. Processo cível, né, da produção de prova de uma perícia grafotécnica. Se você ficou com alguma dúvida, teve alguma coisa que você não entendeu direito, porque como é um assunto jurídico e muitas vezes a pessoa que tá assistindo, você que tá assistindo não entende nada, pode ser um pouco difícil de entender, ou às vezes eu não sei explicar tão bem, porque eu tenho uma noção. Então, às vezes eu não entendo muito bem a sua dúvida e pode ter faltado alguma coisa ali. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo também, deixa aqui o seu like. Se você precisar, volta no vídeo, olha de novo com calma a linha do tempo, se você quiser. Você pode tirar print, você pode montar uma aí no seu caderno para você estudar. Eu espero que tenha ajudado muito você que talvez nunca tenha visto um processo, não entenda nada de como funciona todo esse trâmite, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ficado mais claro tudo que vai acontecer aí no seu trabalho pericial, quando você finalmente for chamado aí para sua tão sonhada nomeação e começar a sua carreira trabalhando na perícia judicial. E se você quer aprender mais sobre perícia grafotécnica, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.